Capítulo 261. O demônio do rosto sorridente. O nome de Lueng foi escolhido casualmente, mas quando o nome do Lorde Demônio Celestial foi mencionado, os demônios presentes não conseguiram evitar ficar boquiabertos de choque. Entre os demônios malignos, há apenas alguns que são qualificados para serem selados como lordes. Sem mencionar um título tão arrogante, o Lorde Demônio Celestial, de fato, um grande demônio do mesmo nível do Mestre das Cavernas. Até mesmo a expressão de Xiao Jueshen não pôde deixar de ficar séria, escondendo aquele sorriso sinistro e estranho. Diante do Lorde Demônio Celestial coberto por um Qi maligno da morte e parecendo diferente de um ser vivo, Xiao Jueshen fez uma leve reverência e disse cautelosamente: "O Lorde Demônio também está interessado nessa pessoa." No caminho dos demônios, nem mesmo aqueles da mesma seita são confiáveis. Afinal, o maior benefício do cultivo de demônios é a essência humana, e qualquer criatura com inteligência desperta é considerada humana. Isso naturalmente inclui os próprios demônios também. Xiao Jueshen mostrou-se cauteloso e respeitoso, enquanto Lueng riu e disse: "A julgar pela aparência de todos, é óbvio que você foi forçado a uma situação desesperadora por aqueles cultivadores justos. Então, eu também quero ver que tipo de pessoa ousa ser tão arrogante." Quando Lueng disse isso, muitos dos demônios presentes ficaram repentinamente energizados. Se até mesmo o Lorde Demônio Celestial se envolver nesse assunto, aquela estrela amaldiçoada certamente perecerá esta noite sob as mãos do nosso grande Senhor. Xiao Jueshen hesitou por um momento antes de sorrir e dizer: "Nesse caso, por favor, deixe o Lorde Demônio Celestial sentar-se primeiro. A Assembleia está prestes a começar e explicaremos a situação ao Lorde Demônio Celestial mais tarde." Xiao Jueshen tinha um sorriso no rosto, mas mesmo quando tentava ser agradável, o sorriso daquele estudioso sinistro ainda parecia mal intencionado. Mas Lueng, naturalmente, não tinha medo dele e foi direto para o local de encontro onde os demônios estavam surgindo. Com tantos demônios por perto, mesmo que Xiao Jueshen conseguisse perceber sua mentira, ele ainda poderia representar uma ameaça para Lueng. Sem precisar levantar uma mão, Lueng conseguiu invocar uma nuvem negra que derrubaria instantaneamente todos os demônios presentes. No entanto, Lueng também queria ver o que esses demônios estavam tramando. Por isso, ele se absteve temporariamente de agir e seguiu Xiao Jueshen até o local de encontro. Era chamado de ponto de encontro, mas na realidade era apenas uma área ligeiramente vazia com uma plataforma no centro. Parecia um lugar onde os moradores costumavam secar seus grãos. Na plataforma, havia longas mesas e cadeiras dispostas. Quando Xiao Jueshen conduziu pessoalmente Lueng, vários demônios sentados na plataforma se levantaram apressadamente para cumprimentá-los. Sob a plataforma, havia todos os tipos de demônios em caos, com demônios malignos surgindo. Essa cena teria parecido um pouco com uma competição esportiva na escola de Lueng, se não fosse pelos cabelos coloridos e pelo penteado bizarro dos demônios. Lueng sorriu e acenou com a cabeça, um por um, para o grupo de demônios que Xiao Jueshen apresentou. Embora ele não levasse esses demônios a sério, ele ainda demonstrava total cortesia na superfície. Entretanto, quando Lueng os cumprimentou com um sorriso, todos os demônios na plataforma estremeceram, até mesmo Xiao Jueshen não conseguiu evitar sentir o coração pesado. Este Lorde Demônio Celestial é difícil de se conviver. Nos corações de todos os demônios, um medo semelhante surgiu. As técnicas demoníacas geralmente afetam a mente do cultivador, ampliando infinitamente seus desejos e anseios por poder demoníaco. Quanto mais forte o demônio, maior o impacto que ele recebe. Um cultivador do nível do Lorde Demônio Celestial pode ser selvagem e desenfreado ou cruel e violento. Várias características cruéis são as características do cultivo bem-sucedido no caminho demoníaco. Mas o atual Lorde Demônio Celestial, apesar do título, tinha um sorriso amigável e um tom amável, sem demonstrar nenhum traço das tendências ferozes e cruéis comumente associadas aos demônios. Era como se ele não tivesse sido afetado pelas técnicas demoníacas.
Esse cultivador demoníaco, no caminho demoníaco, é conhecido como o demônio do rosto sorridente. Eles são os tipos mais ferozes, maliciosos e brutais no caminho demoníaco. À primeira vista, parecem amigáveis e amáveis, mas tudo isso tem o custo de suprimir suas técnicas demoníacas. Quanto mais se reprimem, mais fortes se tornam as emoções negativas que vivem dentro deles. Em um segundo, eles podem estar te cumprimentando com um sorriso e, no momento seguinte, podem desembainhar suas espadas e matar alguém sem motivo aparente. Eles são verdadeiramente imprevisíveis e terrivelmente cruéis. Portanto, quanto mais brilhante o sorriso do demônio do rosto sorridente parece, mais assustador ele se torna. Silenciosamente sem emitir som, os seres demoníacos que se sentaram à longa mesa, após cumprimentá-lo, distanciaram-se cuidadosamente de Lueng. Estavam ambos assustados e apreensivos, prontos para escapar a qualquer momento. Este demônio do rosto sorridente é um gigante demoníaco do nível de um lorde maligno. Vários seres demoníacos se arrependeram de cruzar seu caminho. Eu deveria ter deixado aquela azaração me perseguir. Porque eu me dei ao trabalho de vir ao banquete do demônio feroz, para começo de conversa. No mínimo, se eu estivesse sendo perseguido por aquela maldição, ainda teria uma chance de escapar. Mas sentar ao lado do demônio do rosto sorridente, me faz temer constantemente pela minha vida. Seres demoníacos qualificados para sentar ao lado de Lueng podem ser considerados figuras de prestígio dentro do sistema da Caverna do Inferno Verde. Mas agora eles estão sentados ali, inquietos, suando por todo o corpo. Como anfitrião absoluto, Xiao Junshen, sentado ao lado de Lueng, sente ainda mais pressão por não poder ir embora. Entretanto, como um dos 4 anciões da Caverna do Inferno Verde e anfitrião deste banquete demoníaco feroz, ele deve manter uma aparência calma. Enquanto outros conseguem ficar longe de Lueng, ele não consegue. Sob a plataforma, os seres demoníacos surgem e clamam ruidosamente. Na entrada à distância, as 2 sombras negras, altas e finas se endireitaram novamente, continuando a examinar os seres demoníacos que se aproximavam. Diante disso, Lueng ficou um tanto curioso e perguntou com um sorriso. O exame é tão rigoroso aqui, será possível que os bruxos do país da passagem de fogo ainda consigam entrar? O sorriso de Lueng era amigável, mas ele mal sabia que esse sorriso havia abalado tanto o coração de Xiao Junshen que ele quase derramou a taça de vinho que segurava na mão. O próprio Xiao Junshen também é um demônio do rosto sorridente. Mas é justamente por isso que fica mais claro a natureza aterrorizante e perigosa do demônio do rosto sorridente. Essas explosões inexplicáveis de intenção de matar ou pensamentos cruéis são incontroláveis e completamente sem razão. Muitas vezes, acontece de ter uma conversa agradável com alguém em um momento e, de repente, ter o pensamento malicioso de devorá-lo no momento seguinte, e muitas vezes agir imediatamente de acordo com isso. E quando esses pensamentos maliciosos surgem, o demônio do rosto sorridente está acostumado a escondi-los com um sorriso ainda mais brilhante. Portanto, há rumores no mundo demoníaco. Com o sorriso de um demônio sorridente, a vida e a morte se tornam imprevisíveis. Xiao Junshen quase perdeu a compostura com o sorriso brilhante de Lueng. Felizmente, sua força não é fraca, e ele acredita que pode sair ileso ao enfrentar o mestre do mesmo nível do Lorde Maligno, então ele conseguiu conter o impulso de fugir no mesmo instante. Rindo secamente, ele respondeu. Não é que eu esteja me protegendo do mago, mas sim daquela azaração. Xiao Junshen explicou. Aquele azar que perseguiu e matou nossos companheiros daoístas não é nem ortodoxo nem maligno, ele é implacável em seus métodos. Além disso, o cadáver ambulante que ele criou carrega a marca de um demônio e é quase indistinguível de um cultivador do caminho demoníaco. Se não ficarmos alertas e deixarmos aquele cadáver ambulante entrar, será um desastre enorme. Xiao Junshen tentou explicar a situação da forma mais sucinta possível, não ousando dizer muito ao Lorde Demônio Celestial à sua frente. Ele estava com medo de que suas palavras pudessem provocar involuntariamente o Lorde Demônio Celestial. Depois de ouvir a explicação, Lueng ficou um pouco surpreso.
criar cadáveres demoníacos ambulantes? Este não é realmente um método justo. Será que o azar que perseguia muitos demônios no local também fazia parte do caminho demoníaco? Lutando entre os mesmos. Capítulo 262. Tabu dos demônios. Após um momento de contemplação, Lueng perguntou novamente: será que essa azaração também está cultivando o caminho demoníaco? Ouvi dizer que o líder da caverna do Inferno Verde controla todos os demônios dentro do país da Passagem de Fogo, e todos os demônios do Sudeste se curvam diante dele. Quando surgiu uma azaração tão desobediente, será que ela também vem de fora do país da Passagem de Fogo? A pergunta de Lueng fez Xiao Jueshen suspirar e dizer: respondendo a Sua Majestade, embora esse feitiço use métodos demoníacos, ele não possui nenhuma aura demoníaca. Não pertence ao nosso grupo. Quanto à sua origem, como Sua Majestade disse, é alguém de fora do nosso território. Os magos da Caverna do Inferno Verde e do País da Passagem de Fogo lutam há 6 anos, e o caos causado por essa batalha constante atrai muitos forasteiros. Atualmente, embora pareça que apenas a Caverna do Inferno Verde esteja em guerra com os magos do País da Passagem de Fogo, na realidade, há muitos cultivadores demoníacos de fora do País da Passagem de Fogo que estão secretamente presentes. Quando há uma reunião de cultivadores demoníacos, naturalmente, isso também atrairá cultivadores justos. Embora a maioria desses visitantes estrangeiros esteja escondida no escuro e não se mostre, não é incomum que surja um feitiço especializado em nos atingir, cultivadores demoníacos. A narração de Xiao Jueshen é consistente com a especulação de Lueng. Aquele cultivador que estava perseguindo muitos cultivadores demoníacos no local é de fato alguém de fora do território. Além disso, ele não deveria ter nenhuma conexão com o País da Passagem de Fogo, tanto que quando Yan Shanjing contou a Lueng sobre a situação no País da Passagem de Fogo antes, ela não mencionou esse feitiço que estava perseguindo os cultivadores demoníacos. Em outras palavras, a parte contrária é uma inimiga solitária. Então isso se torna ainda mais interessante. Um cavaleiro solitário que usa meios demoníacos para perseguir cultivadores demoníacos despertou o interesse de Lueng. Lueng, que originalmente pretendia lidar completamente com os cultivadores demoníacos nesta área depois de descobrir a situação, agora suprimiu temporariamente sua intenção de matar e planeja esperar até encontrar aquele cultivador interessante antes de exterminá-lo. Ele sorriu para o praticante demoníaco à sua frente e disse: a azaração vai levar todos daqui para o oeste. Depois de andar cerca de 3.000 quilômetros a oeste daqui, deveria ser o território da Montanha Anil, certo? Será que a azaração pretende afastar todos e causar problemas para Lueng, incitando-os a irem em busca da Montanha Anil? As palavras ditas por Lueng com um sorriso fizeram com que uma expressão amarga surgisse no rosto de Xiao Jueshen. Ele tremia não apenas pelo sorriso radiante, mas também por ter se assustado com a menção do nome do Lorde Demônio Celestial. Ele chamou diretamente o nome do Deus Lobo da Montanha Anil. Nem mesmo o dono da caverna demoníaca ousaria ser tão arrogante. Qual é a origem do Lorde Demônio Celestial? Como um praticante demoníaco, como ele ousaria invocar o nome do Deus Lobo diretamente? Ele não tem medo do Deus Lobo. Ou será porque o Lorde Demônio Celestial vem do exterior e sabe muito pouco sobre a natureza assustadora do Deus Lobo? Pensando nisso, Xiao Jueshen tremeu um pouco de medo. Quanto às existências do nível do Deus Lobo da Montanha Anil, que estão além do mundo mundano e têm vista para os céus e a terra, chamar seus nomes diretamente pode criar uma conexão mística com eles e atrair sua atenção. E se o Deus Lobo sentisse esse endereço e desse uma olhada aqui, as consequências de tal ocorrência fariam até os demônios estremecerem só de pensar nisso. Olhando cuidadosamente para o oeste, Xiao Jueshen engoliu em seco antes de insistir com um sorriso seco. Honorável senhor maligno, temos um tabu aqui no País do Passo de Fogo, que em não chamar diretamente o nome do Deus Lobo, você tem um cultivo elevado e pode não temer o Deus Lobo, mas os muitos jovens presentes aqui podem ter medo dele.
Se por acaso seu endereço chamar a atenção do Deus Lobo, e ele der uma olhada aqui, meu banquete do demônio feroz provavelmente se transformará em um banquete de punição celestial na mesma hora. As palavras secas de incentivo de Xiao Jueshen deixaram Lueng momentaneamente atordoado. Pouco depois, houve uma vontade de rir. Então existem tais costumes no caminho demoníaco do país do Passo de Fogo. Você não pode chamá-lo diretamente de Lueng. Era a primeira vez que ele ouvia um relato tão estranho e, como seu narrador, ele estava se sentindo bastante peculiar. Xiao Aishen voou atrás de Lueng. Tinham expressões ainda mais peculiares, observando o demônio na frente deles conversar com o Deus Lobo, seus rostos distorcidos em uma expressão de grande peculiaridade. Lueng deu uma risada calorosa e seguiu em frente. Tudo bem, de agora em diante eu definitivamente não vou me referir a esse Lu, tosse, quero dizer, não vou me dirigir diretamente ao Deus Lobo pelo nome, prometeu Lueng. Xiao Jueshen finalmente deu um suspiro de alívio e deixou de lado suas preocupações. Ele expressou repetidamente sua gratidão, dizendo, agradeço ao Lorde Demônio pela compreensão. Agradeço ao ancião em nome de todos os meus companheiros discípulos. Lueng assinou repetidamente com a mão e disse, vamos pular as formalidades e continuar com o nosso tópico anterior. A Estrela da Calamidade está planejando expulsar todos vocês para o oeste, com a intenção de lançar um ataque à Montanha Anil. Ele está tentando atrair Lu, o Deus Lobo para baixo das montanhas. Xiao Jueshen estremeceu de medo quando ouviu o nome que Lueng quase pronunciou. Por sorte, o Lorde Demônio Celestial disse apenas uma palavra e se corrigiu imediatamente. Essa foi por pouco. Ele enxugou um suor frio e chegou à conclusão de que o Lorde Demônio Celestial parado diante dele era extremamente ousado e habilidoso, ou realmente ignorante de tudo. Com um sorriso sem graça, Xiao Jueshen disse, também estamos muito preocupados com esse assunto, e é por isso que o Abade me enviou aqui para coordenar e reunir o poder de todos os companheiros discípulos, para capturar a Estrela da Calamidade aqui e impedi-la de expulsar as pessoas para o oeste novamente. Tantos cultivadores demoníacos caminhando em direção ao oeste, se eles entrassem em conflito com o Deus Lobo, seria um grande problema. Enquanto falava, Xiao Jueshen olhou ao redor e bateu levemente o dedo, criando uma barreira à prova de som ao redor dele e de Lueng. Em voz baixa, ele disse, além disso, para ser franco com o Lorde Demônio Celestial, de acordo com as informações que recebi da Caverna Verde do Inferno, o Deus Lobo da Montanha Anil já desceu a montanha e agora está indo para o leste. Embora eu não ouse me aproximar para espionar, a julgar pelo ritmo, o Deus Lobo deve chegar por perto em cerca de 1 ou 2 dias. É por isso que o Abade me enviou aqui com urgência, não apenas para deter a investida desses seres demoníacos, mas também para assassinar o feitiço e dispersar os demônios antes da chegada do Deus Lobo. O banquete dos demônios ferozes de hoje é um ato de impotência às pressas. De qualquer forma, não podemos mais avançar para o oeste, Xiao Jueshen insinuou com os olhos enquanto falava. Lueng de repente percebeu e olhou para as sombras demoníacas que surgiam abaixo, com um sorriso provocador. Entendo, ou você reuniu o poder dos demônios aqui para assassinar o feitiço e depois dispersa os demônios. Ou os demônios são aniquilados e o feitiço muda de alvo, certo? As palavras sarcásticas de Lueng não deixaram Xiao Jueshen irritado. Afinal, no caminho do demônio, o engano mútuo é uma normalidade e não parecia haver nada de errado nisso. Com um leve sorriso, Xiao Jueshen disse, mesmo que eu não diga, o Lorde Maligno certamente será capaz de adivinhar esse assunto. Além disso, não é que sejamos insensíveis, é só que a luta atual entre os magos e os demônios é tão feroz que não podemos poupar ninguém para lidar com essa Estrela da Calamidade. No entanto, não podemos deixá-lo realmente levar os demônios a atacar o Deus Lobo, ou as consequências seriam ainda mais terríveis. Se o Deus Lobo realmente ficar bravo, não serão apenas dezenas ou centenas de companheiros cultivadores que morrerão de forma trágica. Xiao Jueshen olhou para os muitos demônios abaixo do palco com olhos indiferentes.
Sacrificar o pequeno em prol do grande é algo que devemos fazer quando não temos outra escolha. Enquanto falava, Xiao Jueshen olhou para Lu Eng e disse: mas, felizmente, com a chegada do Lorde Maligno e sua assistência, a Estrela da Calamidade não terá chance de partir quando ele chegar. Xiao Jueshen estava bastante confiante quando se tratava de Lu Eng. Ele acredita firmemente que o Lorde Demônio Celestial, cujas origens são desconhecidas, pode derrotar facilmente o feitiço que persegue todos os demônios. Capítulo 263. O maior admirador do Deus Lobo na Caverna do Inferno Verde. A confiança de Xiao Jueshen não é infundada. Embora o feitiço seja poderoso, de acordo com relatórios de inteligência, ele não é tão forte que não possa ser superado. No mínimo, se o mestre da caverna tomar alguma atitude, ele certamente poderá resolver o problema facilmente. E o Lorde Demônio Celestial à nossa frente é uma existência no mesmo nível do mestre da caverna. Naturalmente, é fácil para ele suprimir o feitiço. Lu Eng viu que a outra parte depositava suas esperanças nele e não pôde deixar de rir e dizer: tudo bem. Já que nos conhecemos, não vou ficar de braços cruzados. Se o feitiço aparecer, certamente darei minha ajuda. Xiao Jueshen ficou muito feliz com a promessa de Lu Eng. Embora o atual Lorde Maligno seja o demônio do rosto sorridente, com um passado estranho, ele ainda é um membro do caminho demoníaco. Neste momento crucial da disputa de bruxaria, ele ainda é confiável. Xiao Jueshen pensou por um momento e disse novamente: Senhor Maligno, você acabou de chegar à região do Passo de Fogo, parece que não sabe muito sobre a situação local. Como líder local, naturalmente devo esclarecer suas dúvidas. Será que o Senhor Maligno tem algum conhecimento sobre a Montanha Anil e o Deus Lobo? Xiao Jueshen decidiu explicar ao Lorde Demônio Celestial a natureza terrível do Deus Lobo e aconselhá-lo a não agir imprudentemente daquele jeito novamente. Lu Eng levantou uma sobrancelha e perguntou com um sorriso: ouvi dizer que o Deus Lobo matou um cultivador chamado Ancião Tao no Mar do Sul e estava cultivando na Montanha Anil sem se envolver no mundo, certo? As palavras de Lu Eng fizeram Xiao Jueshen suspirar e dizer: o Lorde Demônio Celestial só conhece um lado da história, mas não o outro. O Ancião Tao, decapitado no Mar do Sul há 5 anos, não era um cultivador comum. Ele era uma figura de alto nível no reino da maestria inata e, por meio de um encontro fortuito, havia herdado uma técnica ancestral chamada miríades de reflexos de luz deslumbrante, que ele cultivou com sucesso. Esta técnica, como disse nosso mestre das cavernas, é uma arte divina ultra secreta dos tempos antigos. Quando a técnica é usada, uma pessoa se torna equivalente a 10.000 soldados, e 10.000 soldados se tornam uma pessoa. Seu poder destrutivo é impressionante. No entanto, até mesmo um cultivador inato de alto nível foi abatido pelo Deus Lobo com um único golpe de espada. Xiao Jueshen falou como uma expressão horrorizada. E logo após o Deus Lobo retornar à montanha, o mundo de repente mudou de dia para a noite, e indivíduos divinos alcançaram a iluminação. Acredito que até mesmo um maligno testemunhou a situação naquela época. Nosso líder disse que, assim que o Deus Lobo da Montanha Anil retornou às montanhas para cultivo isolado, surgiu uma visão divina de uma pessoa alcançando a iluminação, o que foi uma coincidência notável. É possível que a pessoa que alcançou a iluminação tenha sido ninguém menos que o Deus Lobo da Montanha Anil. Xiao Jueshen falou e então olhou para Lu Eng. Lu Eng balançou a cabeça e disse: o mundo é vasto e ilimitado. Seu líder se concentra apenas na região da Passagem de Fogo, então, naturalmente, parece uma coincidência para você. No entanto, se você olhar para o mundo inteiro, verá que existem inúmeros cultivadores que cultivam dia e noite, independentemente da diferença de horário. Aoi, por exemplo, quanto a este, ele também estava apenas cultivando na época. Será que, devido à coincidência de tempo, até eu sou um possível candidato para ser aquela pessoa que atingiu a iluminação? Lu Eng disse meio brincando. Xiao Jueshen então deu um sorriso irônico, mas não pode mais insistir na especulação do anfitrião. E continuou:
Além disso, o que é ainda mais assustador sobre o Deus Lobo da Montanha Anil é seu trovão celestial. Falando nisso, Xiao Jueshen ficou animado e disse: devido às várias mensagens bloqueadas no Mar do Sul, pouco se sabe sobre os detalhes do assassinato do ancião Tao pelo Deus Lobo no Reino dos Sereias há 5 anos, muito menos sobre nós, cultivadores demoníacos. Senhor, você pode não saber que o Deus Lobo da Montanha Anil não está cultivando um caminho comum, mas sim o caminho do trovão celestial. Ele tem poder de controlar o trovão celestial e exterminar demônios malignos. Para nós, cultivadores de demônios, ele é um inimigo natural. Se quiser, ele pode invocar o trovão celestial a qualquer momento para exterminar demônios malignos. Xiao Jueshen disse como uma expressão solene, exagerando o terror do Deus Lobo. Luenga sentiu incompreensão, mas ao ver a expressão solene e surpresa no rosto de Xiao Jueshen, percebeu que sua reação foi muito indiferente. Imediatamente fingiu ficar surpreso. O que? Trovão celestial? O Deus Lobo também pode comandar o trovão celestial? Ele realmente tem tanto poder. Como isso é possível? Como alguém neste mundo pode comandar o trovão celestial? O olhar chocado de Luenga satisfez Xiao Jueshen, pois era a reação que ele queria ver. Com uma expressão solene, Xiao Jueshen assentiu e disse: então o Senhor Maligno deve entender por que temos tanto medo do Deus Lobo. O Deus Lobo pode controlar calamidades e punições. Nós, cultivadores demoníacos, somos simplesmente impotentes contra ele. Além disso, o Deus Lobo, além do trovão celestial, possui um cultivo extremamente elevado. Ele é conhecido por empunhar a espada ancestral em uma das mãos e comandar o trovão celestial para exterminar todo o mal. A expressão trovão celestial em seu título não é apenas um exagero, pois ele realmente tem poder de controlar a punição divina. Além disso, ele tinha um amigo próximo que, segundo rumores, se chamava Gilmi. Ele não realizou nenhum milagre no mundo mortal e nunca teve grande reputação antes, mas ganhou um título mais arrogante e alegou ser o imortal supremo, governando o mundo e dizendo onde há Gilmi, há o paraíso. Com tamanha arrogância em seu título, e sendo um amigo querido do Deus Lobo, Gilmi deve ter outras características extraordinárias. Esses dois são melhores amigos. Se você provocar um, pode desencadear o outro, o que é uma dor de cabeça. Há também os rumores sobre as 9 tribos Li, que têm um relacionamento extremamente bom com o Deus Lobo. O sacerdote Lito, do departamento de Anhai, certa vez liderou um grupo ao Mar do Sul para apoiar o Deus Lobo, enquanto o sacerdote Liju, do departamento de Ataque do Vento, permaneceu fora da montanha Anil e liderou sua tribo para viver lá por 8 anos. Até o antigo demônio, Dragão da Vela, parece conhecer o Deus Lobo. Um por um, Xiao Jueshen revelou todos os segredos relacionados que havia aprendido na caverna. Somente depois de ver a expressão cada vez mais solene no rosto do Lorde Demônio Celestial, ele deu um suspiro de alívio. Certamente o Lorde Demônio Celestial agora sabe o quão temível o Deus Lobo é, certo? Xiao Jueshen falou uma longa sequência de segredos de uma só vez, e só depois disso ele deu um suspiro de alívio e disse: é por isso que não somos nós, a caverna do Inferno Verde, que somos fracos e medrosos. É só que o Deus Lobo não é para brincadeira. Depois de dizer essas palavras e ver a expressão solene no rosto do Lorde Demônio Celestial, Xiao Jueshen bufou friamente em seu coração e sentiu uma sensação de alívio. O que há de errado comigo, a caverna do Inferno Verde, ter medo do Deus Lobo? Vocês, forasteiros, são tão arrogantes porque nem sabem o quão aterrorizante o Deus Lobo é. A ignorância gera destemor. Se você também pudesse descobrir o máximo de informações sobre o Deus Lobo que eu consegui, você poderia escapar imediatamente e me deixar, a caverna verde do inferno, bem para trás. Não importa o que eu, a caverna do Inferno Verde, diga, pelo menos eu não fugi depois de ficar no mesmo país que o Deus Lobo por 6 anos. Vocês, forasteiros, têm tanta coragem. Pensando dessa forma, o humor de Xiao Jueshen se equilibrou um pouco. Mas enquanto olhava para o Lorde Demônio Celestial, cuja expressão era grave, ele se preocupou que suas palavras pudessem assustar o Lorde Demônio.
Então não haverá ninguém para ajudar a lidar com o azar. Xiao Jueshen estava um pouco preocupado, enquanto Lueng, com uma expressão séria, perguntou depois de pensar um pouco. Se o Deus Lobo é tão assustador, por que os da Caverna Verde do Inferno não fugiram do país da Passagem de Fogo e continuaram a devastar suas fronteiras? Olhando para Xiao Jueshen, Lueng aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta que estava em sua mente há muito tempo. Já que a Caverna do Inferno Verde o teme tanto, por que eles não fogem? Que atração a região da Passagem de Fogo exerce sobre eles? Capítulo 264. O propósito da Caverna do Inferno Verde. Para ser honesto, depois de ouvir o relato aparentemente exagerado, mas na verdade verdadeiro, de Xiao Jueshen, Lueng ficou um pouco confuso. Porque nem ele mesmo havia percebido. Então, aos olhos dos outros, eu pareço tão impressionante. Mas a pergunta subsequente que se seguiu foi: como a Caverna do Inferno Verde poderia ter um conhecimento tão profundo sobre ele, Lueng, a ponto de descobrir sobre seu possível conhecimento com o Dragão da Vela? Então, por que esse grupo de monstros ainda não fugiu? Já que os monstros da Caverna do Inferno Verde têm um conhecimento tão profundo de Lueng e têm tanto medo dele, eles não deveriam fugir imediatamente e ficar longe da Montanha Anil. Mas nos últimos 5 anos, os monstros da Caverna do Inferno Verde não apenas não fugiram, como também causaram estragos na natureza e se envolveram em batalhas ferozes com os magos do País do Passo do Fogo, sendo extremamente arrogantes. Não havia absolutamente nenhum sinal de medo em relação a Lueng. Então, esta noite, quando ouviu de Xiao Jueshen que os monstros da Caverna do Inferno Verde o temiam e o apavoravam muito, Lueng achou difícil compreender. Então ele aproveitou a oportunidade para perguntar. Entretanto, depois que Lueng fez essa pergunta, o coração de Xiao Jueshen afundou e ele teve um pressentimento. Ah não, o mestre, o Lorde Demônio Celestial, está planejando fugir. A reação do Lorde Demônio Celestial foi exatamente a mesma dos demônios estrangeiros que ele havia encontrado antes. A princípio, todos encararam o Deus Lobo da Montanha Anil com indiferença, pensando que o chamado Deus Lobo não era nada a temer. No entanto, depois de descobrirem o verdadeiro terror do Deus Lobo, todos ficaram assustados e inventaram desculpas para fugir, fugindo para bem longe da região da Passagem de Fogo. O Lorde Demônio Celestial também está planejando fugir. Ele não quer mais ajudar a eliminar o azar. Ao perceber isso, Xiao Jueshen de repente ficou ansioso. Embora os demônios malignos encontrados antes fossem poderosos, o mais forte deles estava apenas no mesmo nível. Fugindo ou não, era um pouco lamentável, no máximo. Mas o Lorde Demônio Celestial diante de nós não pode ser abandonado tão facilmente. Os Lordes Demônios no nível do Mestre das Cavernas são definitivamente o poder de combate de que a Caverna do Inferno Verde mais precisa. Se conseguirmos conquistá-lo, mesmo que ele só nos ajude quando necessário, é extremamente importante e não podemos deixá-lo ir. Especialmente agora, muitos demônios malignos presentes podem estar em conflito com a azaração. Se o conflito não for resolvido adequadamente e se agravar, as consequências podem ser muito mais graves se atrair o Deus Lobo que está por perto. Pensando nisso, Xiao Jueshen cerrou os dentes e decidiu revelar alguns dos segredos. Ele montou uma formação novamente, isolando-se completamente do mundo exterior, assim como o Lorde Demônio Celestial. A formação mágica montada desta vez é complexa, com 3 níveis interno e externo, além do nível anterior, totalizando 7 níveis. Depois de completar tudo isso, Xiao Jueshen então se virou para o Lorde Demônio Celestial à sua frente, com uma expressão séria e disse: "Este é um segredo da Caverna do Inferno Verde. Apenas o Mestre da Caverna e os 4 anciões, assim como os 3 demônios e outros 8, sabem disso. Em teoria, não deveria ser revelado a estranhos. No entanto, o Lorde Demônio Celestial tem uma força extraordinária e tem nos ajudado, apesar de não ser membro da Caverna do Inferno Verde. Mesmo assim, compartilhamos um vínculo fraternal.
Agora tomo a liberdade de informar o Lorde Demônio Celestial sobre esse assunto, para que ele saiba que eu, como membro da Caverna do Inferno Verde, estou secretamente fazendo uma grande jogada. Xiao Jueshen tinha uma expressão solene e suas ações eram ainda mais exageradas, contagiando Lueng, que também não pôde deixar de reagir como uma expressão séria e assentiu em concordância. Por favor, me ensine. Ele realmente não esperava que pudesse extrair os segredos da Caverna do Inferno Verde tão facilmente. Embora sentisse vontade de rir por dentro, Lueng manteve uma expressão séria no rosto, dando rosto suficiente ao diabo à sua frente e fazendo com que a outra parte se sentisse respeitada. Xiao Jueshen disse: desde a morte do falecido imperador Lian Shankui, do país da Passagem de Fogo, nós, a Caverna do Inferno Verde, temos nos infiltrado no território do país da Passagem de Fogo, recrutando aliados do lado sombrio e plantando pregos secretos nas principais cidades humanas. Além disso, estamos controlando o comportamento dos nossos próprios demônios e priorizando o sigilo. Por que o caminho demoníaco é tão próspero no país da Passagem de Fogo? Por que existem tantos demônios? É porque a Caverna do Inferno Verde existe para deter e regular os demônios, impedi-los de se matarem e estabelecer as regras que todos devem seguir, evitando conflitos internos no caminho demoníaco. Sob o controle e a gestão do brilhante Mestre das Cavernas, bem como com a cooperação de nossas muitas fontes internas, localizadas em cidades humanas perto da Caverna do Inferno Verde, o número de humanos vivos que criamos na Caverna do Inferno Verde ultrapassou 100.000. Não nos falta alimento de sangue. Xiao Jueshen disse com grande orgulho. Este feito é digno de elogios, mesmo se o olharmos de uma perspectiva nacional. É justamente porque não há escassez de alimento de sangue, e nós controlamos e evitamos conflitos internos entre os nossos, que o caminho demoníaco dentro do país do Passo de Fogo pode florescer assim. Posso dizer sem exagero que, dentro do país do Passo de Fogo, a Caverna Verde do Inferno representa a espinha dorsal do caminho demoníaco e determinou a direção desta terra. O Senhor do Fogo Lian Shanjing é apenas um senhor superficial. Nas sombras, a influência da minha Caverna Verde do Inferno não é menor que a dela. Xiao Jueshen falou com grande orgulho, o que fez com que o olhar de Lueng ficasse um pouco frio. 100.000 pessoas vivas como alimento de sangue, criadas como gado, a Caverna do Inferno Verde vem plantando sementes em cidades humanas o tempo todo, e acontece que era isso que eles queriam. Se Lueng não tivesse intervindo na cidade de Fushan naquela época e permitido que o segundo filho da família Wu ganhasse poder, o clã Wu sem dúvida teria se tornado uma fonte de sangue vivo para a Caverna do Inferno Verde no futuro. Além disso, depois de várias décadas de operação, eles arrecadaram um número de 100.000 HMPH. A Caverna do Inferno Verde realmente tem uma grande ambição. Lueng zombou interiormente, mas permaneceu calmo por fora, esperando que Xiao Jueshen continuasse sua narrativa. Xiao Jueshen não hesitou e continuou. A razão para ter um plano tão ambicioso é esperar por uma oportunidade. Xiao Jueshen olhou para Lueng e disse: décadas atrás, o Mestre da Caverna já previu que um tesouro precioso reapareceria na região da Passagem de Fogo. Este tesouro tem o poder de abalar o mundo, e seu poder é incompreensível. É realmente um objeto divino de primeira linha no mundo. Se conseguirmos obtê-lo, poderemos vislumbrar os segredos da vida eterna e da transcendência. Quando Xiao Jueshen mencionou isso, sua expressão ficou séria, e Lueng não pôde deixar de sentir uma leve mudança em seu coração. Vida eterna e transcendência. Neste mundo, a expectativa de vida é um grande obstáculo que os cultivadores acham difícil de superar. Mesmo as antigas bestas divinas com longa expectativa de vida só conseguem viver por um certo tempo antes de eventualmente envelhecerem e morrerem. Humanos comuns, e muito menos aqueles que condensaram os 5 sentidos e transformaram as 3 flores no topo da cabeça, teriam muita dificuldade em viver por mais de 1000 anos. Seres como o ancião Tao, que viveram por 3.000 anos, jamais poderiam alcançar isso sem algum tipo de oportunidade especial.
Li Ju, o sacerdote sênior do Departamento de Ataque do Vento, tem apenas 800 anos, mas já é o mais velho entre os 9 departamentos sacerdotais da tribo Li. Embora cultivadores de demônios tenham uma expectativa de vida muito maior em comparação aos humanos, um demônio milenar já é considerado um monstro de primeira linha. Aqueles que conseguem viver por 2 ou 3 mil anos são raros e excepcionais entre os seres inatos mais poderosos. Então, não importa a imortalidade, até mesmo técnicas que podem estender a vida são uma grande tentação para os cultivadores. No entanto, Xiao Jueshen, que estava presente, afirmou que há um segredo para alcançar a imortalidade no país do Passo de Fogo. Lueng perguntou com uma expressão séria. Então, para competir por esse segredo, o Senhor de todos os demônios estabeleceu a Caverna do Inferno Verde, acumulou força e planejou derrotar os magos do país da Passagem de Fogo e tomar o tesouro confiando no poder acumulado por muitos anos quando o tesouro extraordinário foi apresentado. Capítulo 265. Você trouxe o Deus Lobo aqui. Xiao Jueshen sentiu-se aliviado pela pergunta de Lueng. Com certeza, ninguém pode controlar a tentação da imortalidade. Nem mesmo o próprio Lorde Demônio Celestial consegue fazer isso. Ao ver que Lueng mordeu a isca, Xiao Jueshen se sentiu muito mais relaxado e assentiu com um sorriso, dizendo, de fato, no país da Passagem de Fogo, o Imperador Yan e Lian Shanjing são poderosos, e os feiticeiros das cidades são habilidosos no controle dos caldeirões divinos. Embora o território do país da Passagem de Fogo, no sudeste, não seja extenso, é conhecido como a Terra dos Demônios Supremos e considerado o lugar mais difícil para as forças das trevas se posicionarem. Quando o objeto precioso apareceu, os bruxos do país da Passagem de Fogo tiveram uma vantagem e uma grande chance de tomá-lo. É por isso que o Mestre das Cavernas ficou à espreita no país da Passagem de Fogo por décadas, esperando o momento certo, acumulando forças, esperando o dia em que o precioso tesouro apareceria, para que ele tivesse poder suficiente para lutar contra o Imperador Yan, Lian Shanjing e os feiticeiros sob seu comando pela antiga relíquia. Xiao Jueshen havia atingido seu limite de palavras naquele momento. Embora nenhuma outra informação tenha sido dada sobre o tesouro, a simples menção à vida eterna já era suficiente. Lueng pensou por um momento e então disse, mas o precioso tesouro ainda não apareceu, e você já foi descoberto pelo país da Passagem de Fogo. Você tem lutado com o Imperador Yan, Lian Shanjing e seus feiticeiros por 5 anos, mesmo com o perigo de ser descoberto pelo Deus Lobo sempre presente. Será que o tesouro está prestes a emergir? A especulação de Lueng fez Xiao Jueshen assentir e reconhecer o assunto. Exatamente isso. Xiao Jueshen disse, não demorará muito para que o precioso tesouro apareça. Neste momento crítico, mesmo que isso signifique atrair a inimizade do Deus Lobo, não temos outra escolha a não ser seguir em frente. Além disso, nós da Caverna Verde do Inferno obtivemos recentemente uma grande oportunidade, que pode me permitir virar o jogo e transformar o Deus Lobo de inimigo em amigo, ou pelo menos impedi-lo de nos atacar por um curto período. Com grande confiança, Xiao Jueshen provocou, mas não revelou que tipo de oportunidade obteve na Caverna do Inferno Verde. Entretanto, Lueng sabia muito bem que isso se referia apenas a Shen Voyu, a filha do Deus Lobo que eles trouxeram para a caverna. Lueng suspirou interiormente, mas seu rosto permaneceu calmo. Ele sorriu e disse, o irmão Jueshen compartilhou esses segredos comigo para me convidar para o grupo. Xiao Jueshen riu e disse, o Lorde Maligno é direto, isso mesmo. Eu tenho essa intenção. O conflito atual entre os magos e os demônios malignos é feroz no país da Passagem de Fogo, e precisamos da ajuda de um mago poderoso como o Lorde Maligno. Se o Lorde Maligno estiver disposto a nos ajudar a superar as dificuldades atuais, podemos compartilhar os segredos eternos dos tesouros. No entanto, Lueng balançou a cabeça com um sorriso e disse, irmão Jueshen, entendo suas boas intenções. Mas quanto ao segredo da vida eterna, é constrangedor dizer que nunca tive tais esperanças, nem acredito que tal segredo realmente exista no mundo.
Portanto, não me envolverei neste assunto. Lueng deixou claro mais uma vez que pretendia ir embora, e sua atitude foi muito clara. Só porque você faz promessas vazias casualmente, porque eu deveria acreditar em você. Xiao Jueshen não ficou bravo com isso. Porque é normal ter dúvidas neste momento. Dizia, este assunto aqui está encerrado. O Senhor do Mal pode me seguir para encontrar o mestre. Este lugar não é conveniente nem seguro, e os verdadeiros segredos não devem ser revelados. Mas se o Senhor do Mal encontrar o mestre, ele naturalmente entenderá que o que eu disse não é mentira. Quanto a mim, vou me retirar daqui. Os olhos de Lueng brilharam e ele sorriu. Por que esperar por um dia escolhido quando podemos aproveitá-lo? Vamos partir agora. Encontrar o Senhor de todos os demônios na caverna verde do inferno? Esta é uma ótima oportunidade. Agora, Lueng e os magos não sabem a verdadeira localização da caverna do inferno verde, e é por isso que estão tão preocupados. Desde que a localização da caverna do inferno verde seja descoberta, Lueng pode usar sua habilidade de comandar o trovão celestial e invocar diretamente uma nuvem de tempestade, que destruirá a caverna do inferno verde, que vem causando estragos há anos. Lueng demonstrou grande entusiasmo enquanto Xiao Jueshen rapidamente o confortava, dizendo, Senhor maligno, fique tranquilo. Eu cuidarei dos assuntos aqui primeiro. Assim que derrotarmos o feitiço, o levaremos para conhecer o mestre. Lueng sorriu e disse, muito bem. Onde está o azar agora? Irmão Jueshen, por favor, me diga. Eu irei procurá-lo. Lueng mostrou um olhar impaciente e, na verdade, ele realmente queria ir para a caverna do inferno verde imediatamente. Mas Xiao Jueshen o interrompeu com um sorriso e disse, não se precipite. Lorde Maligno, por favor, sente-se. O banquete do demônio feroz ainda não começou. Não é tarde demais para falar de outras coisas depois que o banquete do demônio feroz terminar. Enquanto falava, Xiao Jueshen acenou com a mão e dispersou as formações ao redor, e as duas pessoas no palco apareceram na frente de todos mais uma vez. Abaixo do palco, a pequena praça já estava tomada por demônios malignos. Todos os demônios malignos que entravam na vila eram protegidos pelas duas figuras negras, altas e magras, e se dirigiam ao local. O que apareceu na frente de Lueng agora era uma verdadeira dança caótica de demônios, e até mesmo as duas figuras negras, altas e magras, responsáveis por guardar a porta, estavam no meio da multidão, esperando o início do banquete dos demônios ferozes. Ao lado dele, os demônios da caverna do inferno verde estavam esperando ali há muito tempo. Entretanto, Lueng e Xiao Jueshen estavam conversando em uma formação isolada, então esses subordinados naturalmente não ousaram perturbá-los. Agora que Xiao Jueshen havia removido a formação mágica, os subordinados se aproximaram apressadamente e relataram. Mestre! Os espíritos demoníacos foram inspecionados, e não há nenhum justo escondido entre eles. O banquete dos demônios ferozes pode começar. Xiao Jueshen assentiu satisfeito, então olhou para os espíritos demoníacos que o cercavam e sorriu. Nesse caso, vamos começar. Sirva o prato principal primeiro e deixe que todos se sirvam. Entendido. Os espíritos demoníacos obedeceram e partiram para cumprir as ordens. Lueng franziu as sobrancelhas e perguntou, posso perguntar, irmão Jueshen, que tipo de prato principal é esse? Xiao Jueshen riu baixinho, sentindo-se bastante orgulhoso. Para este banquete do demônio feroz, recebi a aprovação do mestre da caverna e contratei especialmente 20 rapazes e 20 moças para entreter a multidão. São todas crianças de pele clara e criadas delicadamente, com apenas 8 anos de idade, considerada a idade mais deliciosa para crianças humanas. Mesmo sendo uma pessoa humilde como eu, nem sempre posso me deliciar com uma culinária tão refinada. Hoje, com a chegada do Lorde Maligno, apresentaremos a ele as porções mais deliciosas desses meninos e meninas. Gostaria de saber qual parte o Lorde Maligno irá saborear. Xiao Jueshen sorriu e falou, demonstrando plenamente sua boa vontade. Entretanto, as palavras ditas fizeram com que o olhar de Lueng ficasse frio.
Xiao Ai, que estava atrás de Lueng, também tremeu e instintivamente deu um passo à frente. 8 anos de idade, meninos e meninas, sendo oferecidos aos demônios, apesar de ter apenas 16 anos, a aparência da garotinha parecia ter sido congelada aos 10 anos. Ela encarou Xiao Jueshen friamente à sua frente, respirou fundo e abaixou a cabeça, reprimindo a raiva em seu coração. Lueng notou o movimento incomum de Xiao Ai atrás dele e soltou um leve suspiro. Então, ele se virou para Xiao Jueshen e perguntou seriamente: "Posso perguntar, irmão Jueshen, como você consome esses meninos e meninas? Você os mata primeiro e depois os traz para você? Ou os mata em público?" Xiao Jueshen riu muito e disse: "É claro que os matamos em público. O medo que eles demonstram antes de morrer torna sua carne mais deliciosa e suas almas mais doces. Desta vez, trouxe os melhores chefes sob meu comando. Eles não são demônios comuns. Eles têm uma compreensão única de como consumir humanos vivos." Capítulo 266. O banquete dos demônios ferozes. Xiao Jueshen se gabava orgulhosamente de seu talentoso cozinheiro. Demônios comuns se alimentam diretamente de humanos vivos para cultivar seu poder sem entender a maneira correta de consumir suas presas. Isso não só desperdiça a delícia da carne humana, como também não aproveita plenamente os benefícios de se alimentar de humanos para o cultivo. Meu chefe subordinado é um dos melhores cultivadores culinários, até mesmo dentro da caverna do Inferno Verde. Após ser cozida, o sabor e a vitalidade da carne humana são maximizados, juntamente com a essência espiritual que beneficia nosso cultivo. Além de ter um sabor delicioso, não desperdiça uma única gota da essência espiritual vital contida no sangue e na carne humana. Pode maximizar a eficácia de cada pedaço de carne humana. Está aqui. Vossa Eminência Maligna, por favor, olhe. O homem robusto com as algemas é meu chefe subordinado. Xiao Jueshen apontou com a mão, com medo de que Lueng não a reconhecesse. Mas, na verdade, não havia necessidade de apontar. Quando o homem robusto, com algemas pesadas e rosto feroz, apareceu, os demônios na pequena praça de ambos os lados abriram caminho, deixando um rastro. Atrás do homem robusto, pequenas liteiras brancas flutuavam uma após a outra. Cada liteira branca era leve e requintada, sem nenhum acompanhante, mas elas flutuavam silenciosamente atrás do homem robusto. Foi somente depois de caminhar até o centro dos demônios que o homem robusto parou, e as 40 pequenas liteiras brancas desceram suavemente e pousaram entre os demônios. Um vento frio soprou, e a pequena praça onde os demônios estavam reunidos ficou silenciosa involuntariamente. Todos os demônios malignos olhavam com olhos curiosos para essa cena rara, imaginando o que aconteceria em seguida. Uma visão tão peculiar não era algo que eles normalmente teriam a chance de testemunhar. Enquanto os demônios observavam, o homem robusto, usando algemas e uma venda nos olhos, curvou-se respeitosamente diante da plataforma antes de se virar e encarar as 40 pequenas liteiras brancas à sua frente. As 40 pequenas liteiras estavam dispostas ordenadamente em fileiras de 5 e colunas de 8 na pequena praça, formando uma exposição muito organizada. O homem robusto de repente cerrou os punhos e falou em voz baixa. Elevador. Quando o decreto imperial foi anunciado, as portas das 40 pequenas liteiras brancas se levantaram lentamente, revelando as figuras lá dentro. Em cada pequena liteira branca, havia uma criança sentada. Cada criança estava vestida com um traje cerimonial branco, com cabelos bem penteados e feições delicadas e bonitas, sem uma única mancha ou imperfeição visível em sua pele impecável. Eles tinham posturas variadas e feições delicadas e, mesmo diante do escrutínio de muitos demônios malignos presentes, não pareciam medrosos. Esse temperamento elegante e nobre não poderia ser cultivado por civis comuns. Os demônios malignos ficaram surpresos e salivaram enquanto olhavam com olhos arregalados. Grande generosidade. O mestre Xiao Jueshen é realmente generoso. Essas carnes tenras são da mais alta qualidade, mesmo entre aquelas encontradas em cavernas. Estaremos ricos esta noite.
Há uma carne tão branca e macia, que me faz babar. Os demônios malignos estão inquietos na pequena praça. No palco, Xiao Jueshen está bastante satisfeito consigo mesmo, se gabando. Esses 40 meninos e meninas foram cuidadosamente selecionados entre muitas crianças. Da cabeça aos pés, a pele é tão branca e macia quanto a neve, sem nenhuma mancha, cicatriz ou marca de nascença. Após serem selecionados, eles foram criados com luxo desde a infância, comendo iguarias requintadas da montanha e bebendo maravilhas marinhas raras. Desde pequenos, recebiam alimentos medicinais preciosos, como ninho de pássaro, ginseng, cordíceps, lótus das neves, bexiga de peixe e gelo, chifre de veado e outras ervas exóticas para cultivar a carne mais fresca e macia. Cada criança também tem uma ama de leite dedicada a cuidar delas, garantindo que não sofram ferimentos, não tenham nenhum arranhão na pele e não contraíam nenhuma doença. Além disso, professores estão disponíveis para ensinar-lhes inteligência, etiqueta e hierarquia, tornando-os tudo menos pessoas comuns e ignorantes. Essas iguarias de primeira qualidade não são algo que demônios malignos comuns podem obter, exceto nós, a Caverna do Inferno Verde. Xiao Jueshen riu muito, sentindo-se satisfeito e orgulhoso enquanto mostrava os tesouros da Caverna do Inferno Verde para Luren, sentindo que havia ganhado muita reputação. Enquanto os demônios malignos abaixo observavam, o homem corpulento com uma focinheira e algemas usou um fio vermelho para amarrar os braços de todas as crianças dentro das liteiras brancas. Um longo fio vermelho era amarrado no pulso direito de cada criança, conectando todas elas. Na ponta do fio vermelho, ele era segurado na mão do homem corpulento. Sob o olhar curioso dos demônios malignos, o homem corpulento amarrou um sino ao fio vermelho e o sacudiu suavemente. Jimble, 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 o som nítido do sino ecoou pelo céu noturno. Dentro do sedã branco, todas as crianças imediatamente franziram os lábios, ficaram pálidas e seus corpos começaram a tremer violentamente, como se estivessem passando por um tormento mental excruciante. Lueng franziu a testa e perguntou: para que serve isso? Xiao Jueshen riu e disse: este é um método secreto da culinária humana, usado para estimular o medo no coração dessas crianças. Quando o sino toca, o espírito estremece 9 vezes. Quando o sino tocar 77 vezes, o medo no coração dessas crianças será completamente liberado, e elas serão completamente assimiladas à carne. Somente usando carne processada para consumo é que podemos atingir a iguaria suprema. Nesse momento, Xiao Jueshen não conseguiu evitar lamber os lábios, aparentemente se lembrando do sabor de uma iguaria semelhante que havia consumido antes. Enquanto isso, Xiao Ai, que estava atrás de Lueng, não conseguia mais ficar parada. Ela cerrou os dentes e tremeu toda. Se o Deus Lobo não tivesse falado ainda, a antiga espada azul escura atrás das costas da menina já teria sido desembainhada. Lueng, por outro lado, observava friamente o grupo de demônios na pequena praça e ouvia seus gritos extremamente excitados, com o rosto inexpressivo. Entretanto, uma nuvem negra começou a se formar lentamente sobre a vila desolada. Mas quando Lueng estava prestes a fazer um movimento, estrondo. Com um estrondo alto, toda a vila desolada pareceu tremer. A luz fraca e sangrenta na vila desolada tremeu violentamente por um momento, como se algo extremamente aterrorizante estivesse colidindo lá fora. Os demônios na pequena praça ficaram instantaneamente assustados. Todos olharam para cima ao mesmo tempo. Quem? Até mesmo Xiao Jueshen no palco não conseguiu evitar sorrir. Ouse causar problemas neste momento. Poderia ser, no momento em que esse pensamento surgiu na mente de Xiao Jueshen, uma voz fria soou lentamente do lado de fora da vila deserta. Banquete demoníaco, uma refeição de decapitação. A voz do homem frio estava cheia de extremo desdém. Ao mesmo tempo em que se ouvia o som da voz do homem do lado de fora da vila, uma figura vermelho-sangue descia lentamente de cima da multidão. Uma aura demoníaca imensamente poderosa surgiu na vila deserta. O pelo vermelho vivo e emplumado esvoaçava ao vento. O rosto de todos ficou pálido de medo ao ver a mulher descendo do céu.
coroa de fênix, nuvens rosadas e manto esvoaçante, vestido vermelho sangue saia brilhante. Xiao Juechen levantou-se abruptamente, com o rosto tenso. Aquele azarado ousou vir aqui. Entretanto, o olhar de Xiao Juechen não se fixou na mulher com coroa de fênix e nuvens rosadas, mas sim olhou firmemente para fora da vila. Lá, um homem saiu lentamente da aldeia deserta. Cabelos desgrenhados caíam ao lado do corpo. A longa túnica do músico era elegante e casual. O rosto pálido não tinha vestígios de sangue, lembrando um cadáver ambulante. O antigo instrumento que em suspenso permanecia ao lado do homem, fazendo parecer mais um músico que não entende de artes marciais nem maneja espadas. Entretanto, no momento em que ele apareceu, os demônios na praça recuaram aterrorizados por vários passos e então se viraram para olhar em uníssono para Xiao Juechen na plataforma. Mestre Xiao Juechen, você tem que tomar uma decisão por nós. Capítulo 267. As montanhas azuis permanecem inalteradas. Obviamente, o homem frágil na frente deles é o azar mencionado pelo grupo de demônios. Assim que ele apareceu, todos os demônios malignos ficaram tão assustados que não ousaram olhar para a carne sobre a qual estavam babando um momento antes. Todos os demônios malignos olharam para Xiao Juechen, esperando que ele se levantasse naquele momento. Luen, por outro lado, observava tudo em silêncio, examinando o homem com aparência de músico da cabeça aos pés. Eu não o reconheço. Então Luen olhou para a grande figura vermelha que descia do céu e aterrissava lentamente entre o grupo de demônios. A mulher vestida com um vestido de noiva vermelho brilhante e uma coroa de fênix com um véu vermelho era obviamente o zumbi sobre o qual os demônios estavam falando. Ela era uma marionete zumbi feita pelo músico para lutar contra o inimigo. A luz carmesim dentro da vila deserta fez a mulher vestida de vermelho parecer ainda mais assustadora. Sua coroa de fênix e seu véu vermelho, assim como os usados por uma noiva, eram a verdadeira insígnia. Não era comum que mulheres usassem tais roupas ao se casar. Entretanto, Luen tinha certeza de que o vestido de noiva vermelho sangue não representava a identidade da mulher. Também não era uma coroa de fênix e um véu vermelho de verdade. O tecido aparentemente delicado tinha sinais de sangue vermelho sangue, como se a vestimenta estivesse viva. Quando os demônios estavam cantando mais cedo, eles pareciam mencionar o nome desta roupa, vestido vermelho sangue saia brilhante. Este nome não parece o de nenhum tesouro justo. Embora o rosto do músico estivesse mortalmente pálido e não fosse o de uma pessoa viva, ele não era um demônio e não havia nenhum traço de energia demoníaca emanando de todo o seu corpo. Além disso, quando a mulher vestida de noiva desceu, ela caiu no meio de 40 liteiras brancas. Assim que ela apareceu, ela protegeu todas as crianças entre os demônios e assustou vários outros demônios nas proximidades. Atualmente, a mulher de vermelho está ali e os demônios não ousam mais se aproximar das liteiras brancas ou das crianças nelas. Tal técnica não é algo que uma pessoa do caminho demoníaco poderia realizar. No palco, Luen olha ao redor com curiosidade. No entanto, os demônios presentes no local já estavam assustados e nervosos. Conforme o músico entrava lentamente, os demônios recuavam um após o outro e se exprimiam sob o palco onde Luen e seu grupo estavam. O clamor continua incessantemente. Mestre Xiao Juechen. Jinx. Você é arrogante, mas hoje um dos nossos 4 anciões, Mestre Xiao Juechen, está aqui na caverna do Inferno Verde. Como ousa ser tão arrogante? Você está condenado a morrer esta noite. É isso mesmo. Você está condenado a morrer esta noite. Os demônios eram ferozes e covardes, gritando alto para aumentar sua coragem. Mas ninguém ousou tomar a iniciativa de se aproximar, com medo de esbarrar no músico que caminhava lentamente em sua direção. Tal situação fez Xiao Juechen praguejar em seu coração. Apenas uma pessoa assustou centenas de demônios desse jeito. Eles realmente são um grupo de idiotas. Embora nenhum dos demônios presentes fosse a força central da caverna do Inferno Verde, essa cena ainda o fez perder a face diante do Lorde Demônio Celestial.
Para os de fora que não sabiam, parecia que todos os demônios na caverna do Inferno Verde eram covardes e idiotas. Xiao Juechen levantou-se de repente e gritou com raiva: "Calem a boca na minha frente! Não façam barulho!" Após um grito alto que interrompeu o pânico de muitos demônios, Xiao Juechen suprimiu a situação e então olhou friamente para o músico caminhando em direção à vila desolada, dizendo: "Parece que os rumores não são falsos. Você é realmente incrivelmente ousado a ponto de invadir meu banquete do demônio feroz. Acha que pode se espalhar livremente pelo país do Passo de Fogo?" Xiao Juechen gritou como uma voz fria, mas o músico permaneceu inexpressivo, impassível à repreensão. Sob a luz vermelha e sangrenta, os dedos finos do músico pressionaram suavemente o antigo Qin que flutuava ao seu lado e, em seguida, acariciaram levemente as cordas, fazendo-as tremer. O som melodioso do Qin ressoou por toda a cena. No som do Qin, não havia nenhum indício de intenção assassina. Pelo contrário, soava distante e etéreo, como o som de água corrente no alto das montanhas. A música deixava as pessoas involuntariamente inebriadas. No entanto, enquanto o som do Qin reverberava, claramente não havia a intenção de matar, mas mais de 10 demônios na praça tremeram e gritaram em agonia. Logo depois, ele explodiu com o estrondo, fazendo com que os outros demônios, aterrorizados, assistissem em choque. A névoa sangrenta e fétida explodiu no meio da multidão. Xiao Juechen viu essa cena e seus olhos quase explodiram de raiva. Arrogante! Ele rugiu de raiva. "Ouse ser presunçoso na minha frente, então você não vai querer mais viver. Pegue-o para mim." Não só seus subordinados, que eram demônios, o envergonhavam, como até mesmo essa maldição à sua frente manchara sua reputação, afinal, ele era um dos 4 anciões da Caverna Verde do Inferno. Quando ele já havia sofrido tamanho desrespeito, Xiao Juechen deu uma ordem em voz alta e, num instante, várias figuras saíram correndo do grupo de demônios. Todos eram subordinados trazidos por Xiao Juechen e voaram em direção ao músico. Este músico desconsiderou isso na frente de todos e até matou alguém sem permissão. Isso era o mesmo que dar um tapa na cara dele. Entretanto, quando o som da cítara ecoou há pouco, mais de 10 demônios explodiram e morreram, o que deixou Xiao Juechen confuso e incerto. Porque não conseguia descobrir como o homem à sua frente matou mais de uma dúzia de demônios à distância. Não havia nenhuma intenção de matar naquele som da cítara. Por isso, ele enviou seus subordinados para testar a situação primeiro, sem a intenção de dar o primeiro passo. Depois de ordenar a captura daquele músico encrenqueiro, Xiao Juechen finalmente sussurrou para o Lorde Demônio Celestial ao seu lado: "Lorde Demônio, esta fera é cruel e astuta. Se unirmos forças e agirmos juntos, podemos subjugá-lo em um instante. Se o deixarmos à solta, pode ser difícil corrigir a situação mais tarde." Xiao Juechen imediatamente sugeriu cercar e atacar Lueng, sem qualquer intenção de um duelo mano a mano. Com um suspiro, Lueng estava prestes a falar quando um demônio apareceu de repente ao lado dele e disse algo ansiosamente para Xiao Juechen. Devido à formação à prova de som, nem mesmo Lueng conseguiu ouvir o conteúdo da conversa. No entanto, Lueng foi capaz de ver que, depois de ouvir o relatório, o rosto de Xiao Juechen mudou repentinamente, e ele imediatamente olhou para o céu. Depois, ele dispensou seus subordinados e foi imediatamente para o lado de Lueng. Xiao Juechen mais uma vez montou a formação para impedir vigilância interna e externa. Diante de Lueng, o rosto de Xiao Juechen parecia desagradável, mas ele não ousou demorar e imediatamente compartilhou as últimas notícias que havia recebido. "Algo não está certo. Senhor Maligno, o Deus Lobo pode estar por perto." O aviso de Xiao Juechen deixou Lueng um pouco surpreso e depois muito alarmado. "O quê? O Deus Lobo da Montanha Anil está por perto? Como você tem certeza?" Suas fontes de inteligência ouviram. O rosto de Xiao Juechen estava amargo quando ele disse: "Como podemos nos dar ao luxo de enviar informações para monitorar o Deus Lobo? É que uma nuvem escura apareceu de repente sobre nossas cabeças, com relâmpagos brilhando dentro. Um trovão pode cair do céu a qualquer momento.
Além disso, o momento em que a nuvem negra apareceu coincide com o mesmo momento em que a azaração apareceu lá embaixo. Não posso afirmar com certeza, mas essa azaração pode já ter atraído Deus Lobo da Montanha Anil. É por isso que eles ousaram agir com tanta arrogância e se aventurar sozinhos no banquete do demônio feroz. Agora que essa maldição atraiu a atenção para dentro, o Deus Lobo está bloqueando o caminho para fora, pretendendo capturar todos nós de uma só vez. O rosto de Xiao Juechen demonstrava ansiedade. Se não fosse pela necessidade de explicar a situação a Lueng, ele já teria se virado e fugido há muito tempo. Enquanto olhava nervosamente ao redor, falou rapidamente. As coisas chegaram a este ponto. Receio que não sobreviveremos esta noite. Este talismã é meu símbolo. Mais tarde, o Lorde Maligno e eu correremos para salvar nossas vidas em direções diferentes. Talvez possamos escapar com vida desta forma. Se, infelizmente, eu tiver uma morte trágica, o Senhor Maligno, o Mestre, pode pegar este talismã e ir para a montanha flutuante de Jade. Haverá alguém para guiá-lo até o Mestre da Caverna. Se tivermos a sorte de escapar, nos encontraremos novamente na montanha flutuante de Jade. Capítulo 268. A dança insana da serpente trovejante. Xiao Juechen agarrou com força a mão de Lueng, com uma expressão solene. Meu senhor maligno, tome cuidado. Depois de dizer isso, sem se importar se Lueng acreditava nele ou não, Xiao Juechen imediatamente levantou a barreira e fugiu em direção ao norte. Com o Deus Lobo por perto na montanha Anil, foi um grande favor que ele informasse Lueng pacientemente primeiro. Se Lueng fosse um demônio comum, ele nem se daria ao trabalho de cumprimentá-lo. Enquanto Xiao Juechen se transformava em energia demoníaca negra e fugia em direção ao norte, ele foi acompanhado por mais de 10 figuras demoníacas que voaram com ele. Todos eram subordinados leais que o seguiam de perto. Agora, todos eles se foram transformados em energia demoníaca que avançava em diferentes direções. Até mesmo os vários demônios que estavam caminhando em direção ao músico com a intenção de atacá-lo mudaram de direção de repente e fugiram rapidamente para longe. No pequeno vilarejo, as figuras de Xiao Juechen e seus subordinados desapareceram em um instante. Na praça, os demônios ficaram subitamente perdidos. A fuga repentina de Xiao Juechen e seus subordinados deixou todos os demônios atordoados, boquiabertos, sem entender o que tinha acontecido. Até mesmo um músico, que tinha uma expressão fria no rosto, não conseguiu evitar ficar um pouco surpreso e parou à distância em vez de seguir em frente ao ver a cena. Pareciam estar confusos sobre qual plano sinistro esse grupo de demônios estava tramando, porque os 4 anciões, que os lideravam, fugiram de repente. Na praça onde os demônios se reuniam, eles estavam inseguros e cheios de dúvidas. Então todos os demônios olharam para Lueng, que estava no palco. Pouco antes de o mestre Xiao Juechen partir, ele falou com este Lorde Maligno: será que alguma situação repentina ocorreu? Portanto, o assunto foi entregue a este Lorde Maligno como a principal pessoa a lidar. Vários outros demônios que também estavam sentados no palco se aproximaram imediatamente e perguntaram nervosamente: Senhor Maligno, Xiao Juechen? Ah, ele correu para salvar a vida. Lueng não escondeu nada e sorriu enquanto contava a todos os demônios presentes sobre a fuga de Xiao Juechen. Xiao Juechen disse: o Deus Lobo chegou aqui, e agora temos uma nuvem negra sobre nossas cabeças, que pode trazer o castigo divino a qualquer momento. Então ele fugiu primeiro, esperando sobreviver por acaso. Bem, vocês todos deveriam correr para salvar suas vidas também. Lueng sorriu e disse: esse nível de formação vermelho-sangue já começou a desaparecer. Quando Lueng terminou de falar, a luz vermelha escura que envolvia a vila deserta estava diminuindo rapidamente, e o luar frio brilhou novamente na vila. Ao mesmo tempo, nuvens negras de calamidade surgiam violentamente sobre a vila deserta, enquanto relâmpagos brancos e brilhantes piscavam ocasionalmente. Com Xiao Juechen e seus subordinados fugindo, a formação mantida por eles não pode mais ser sustentada e está se dissipando rapidamente.
Devido à dissipação da formação vermelho-sangue, muitos demônios na vila deserta ficaram completamente expostos às nuvens de calamidades celestiais. A imensa energia demoníaca surgiu e instantaneamente se conectou com as nuvens de calamidade no céu. Bum! O rugido ensurdecedor sacudiu as montanhas e fez tremer os corações e almas dos muitos demônios sob as nuvens de calamidade. As nuvens negras de calamidade pairando no céu noturno estavam quase furiosas devido ao imenso ataque de energia demoníaca. O brilhante relâmpago branco cruzava repetidamente o céu. Posteriormente, desceu, bum! O som ensurdecedor do trovão ressoava repetidamente na aldeia desolada. No momento em que a formação carmesim desapareceu, foi seguida por uma série de relâmpagos de punição celestial. As criaturas demoníacas que estavam esperando ansiosamente pelo banquete de sangue a pouco soltaram instantaneamente um som miserável de desespero. Uau! Xiao Jueshen, eu te amaldiçoo. Não me mate. Não me mate, por favor. Tenha misericórdia, Deus Lobo. Tenha misericórdia, Deus Lobo. Na praça, as criaturas demoníacas lamentavam e fugiam desesperadamente. Mesmo que ainda não tivessem visto a figura do Deus Lobo, eles ainda foram os primeiros a gritar palavras implorando por misericórdia. Apenas as nuvens de calamidade e punição celestial se ergueram violentamente, enquanto ondas de luz branca e brilhante caíam loucamente. Obviamente, o Deus Lobo não teve misericórdia delas. Com cada raio de trovão celestial, dezenas de criaturas demoníacas eram brutalmente mortas. Mesmo que algumas criaturas demoníacas quisessem escapar, aquelas que fugiam da multidão tinham mais chances de atrair punição celestial. O grupo de criaturas demoníacas, assustadas e amontoadas, foi submetido apenas a ocasionais raios celestiais em meio à multidão. No entanto, todas as criaturas demoníacas que corriam para fora foram precisamente alvejadas e abatidas por um único raio de trovão celestial. Uma após a outra, nuvens de energia demoníaca se erguiam, tentando escapar para longe. Entretanto, com cada raio do trovão celestial caindo, esse grupo de criaturas demoníacas não conseguia nem voar para fora da vizinhança da vila árida antes de ser atingido e obliterado pelo trovão celestial no ar. Um espetáculo tão magnífico e aterrorizante era algo que nem mesmo Lueng tinha visto antes. Afinal, mesmo quando ele usou o trovão celestial para confrontar seus inimigos no passado, ele só os derrotou um por um. Como poderia ter havido um espetáculo tão grandioso de cobras estrondosas dançando descontroladamente assim? O pequeno quadrado onde essas criaturas demoníacas estavam reunidas era como o centro de uma poça de raios, quase completamente submerso pela punição celestial da calamidade do trovão. O relâmpago branco brilhante iluminou o rosto de todos, fazendo com que todos parecessem pálidos. A aura incrivelmente feroz do trovão pairava no ar. A energia espiritual que emanava dos demônios malignos que foram mortos continuou a se espalhar, fazendo com que até mesmo a pequena e desolada vila revivesse e as árvores e florestas florescessem rapidamente como se a primavera tivesse chegado. Entretanto, naquele momento, ninguém além de Lueng estava com vontade de observar as mudanças no ambiente ao redor. O violento trovão do castigo celestial assustou a todos, fazendo seus corações e mentes tremerem. Sem mencionar os uivos e gritos dos demônios malignos, até mesmo um músico que veio aqui para exterminar os demônios não pôde deixar de recuar para bem longe, sentindo-se chocado e desconfiado, com medo de ser atingido pelo trovão celestial. No entanto, o trovão da punição celestial atingiu apenas os demônios malignos. Mesmo que uma ou duas correntes de energia demoníaca tentassem escapar dele, o trovão atingiu com tanta precisão que atingiu apenas os demônios malignos que escapavam, sem causar-lhe nenhum dano. Nem mesmo a mulher de vermelho que estava no centro do pequeno quadrado, cheia de energia demoníaca da cabeça aos pés, atraiu o bombardeio estrondoso do céu. Tal situação fez o músico respirar aliviado. Lueng ficou um pouco surpreso. Porque ele estava atento à mulher de vermelho, com medo de que o trovão pudesse machucá-la.
No entanto, apesar do trovão ameaçador e da punição divina incessante, nenhum dos raios foi direcionado à mulher de vermelho. Não havia necessidade de Lueng intervir e protegê-la. Parecia que, de acordo com o julgamento da catástrofe, a mulher de vermelho cheia de energia demoníaca não fazia parte da tribo demoníaca. Logo a pequena praça ficou silenciosa. Os demônios que aguardavam ansiosamente seu banquete humano há pouco tempo desapareceram sem deixar vestígios, devastados e aniquilados pelo castigo do trovão do desastre que exterminou seus corpos e espíritos. Todos os seus cultivos se dissiparam no ar, retornando à energia espiritual mais pura e fundamental. Pode-se prever que nas próximas décadas, a terra desta vila desolada será extremamente fértil, e até mesmo os animais poderão alcançar a iluminação devido à infiltração de energia espiritual. O desaparecimento dos demônios fez com que a nuvem da catástrofe perdesse seu alvo. Então a nuvem do desastre no céu noturno se dissipou gradualmente, e o luar frio caiu completamente sobre a vila desolada. O luar brilhava sobre Lueng e seus companheiros na plataforma, iluminando as 40 liteiras brancas e as mulheres vestidas de vermelho na pequena praça. Assim como um músico com uma expressão horrorizada. Ao ver Lueng dissipar o que maligno da morte e revelar sua verdadeira forma, o músico que estava confuso sobre o porquê do demônio não ter sido abatido pelo trovão celestial ficou repentinamente assustado. Ele pensou em uma lenda. Você é o Deus Lobo, Lueng. Capítulo 269. Não é realmente uma história de amor. O grito assustado do músico provocou um leve sorriso em Lueng. Ele disse: "Você me conhece." As palavras de Lueng foram equivalentes a admitir sua própria identidade. Ao ouvir isso, o músico deu um leve suspiro de alívio e então disse: "Mesmo que você não saiba, quem ousa não saber os nomes do Deus Lobo no país da passagem de fogo hoje em dia?" Pendente mesmo que você não saiba, quem ousa não saber os nomes do Deus Lobo no país da passagem de fogo hoje em dia? Mesmo que você não saiba, quem ousa não saber o nome do Deus Lobo no país da passagem de fogo hoje em dia? Depois de terminar de falar, o músico fez uma profunda reverência a Lueng e disse: "Quando Júnior Guin viu Deus Lobo e o agradeceu por sua ajuda." Diante dessa figura lendária, o Deus Lobo da Montanha Anil, o músico demonstrou total respeito e cortesia. Afinal, embora o Deus Lobo viva em reclusão, os rumores sobre ele ferviram na terra do Passo de Fogo. Não apenas os demônios malignos fogem à menção de seu nome, como até mesmo os justos se deixam levar por ele. Principalmente porque Guin tinha acabado de testemunhar os métodos estrondosos do Deus Lobo contra demônios e monstros. A cena violenta de trovão naquele dia era uma visão aterrorizante que ele mal conseguia imaginar. Como alguém pode ousar ser desrespeitoso? Se alguém ofendesse o Deus Lobo com uma única palavra, o raio de trovão celestial poderia cair sobre ele. Guin admitiu para si mesmo que não conseguia suportar a cena da dança estrondosa da serpente de antes. Guin fez uma reverência e saudou, enquanto Lueng desceu da plataforma e retribuiu o gesto com a mão em concha, dizendo Lueng da Montanha Anil. A simples autoapresentação serviu como um ato de cortesia em resposta. Enquanto falava, Lueng conduziu Xiao Ai Shen Vuyo, cujo que maligno da morte havia se dissipado, até o centro da praça. Ali, 40 liteiras brancas estavam dispostas com cuidado. No centro de uma delas, estava uma mulher vestida com trajes nupciais vermelho sangue. Sua pele era de um branco glacial, seu corpo rígido e repleto de um denso qi maligno, como um fantasma feminino perverso de uma história sobrenatural. Mas agora, sob o controle de Guin, ela estava realizando atos de proteção aos fracos. Lueng disse: "Irmão Guin, ousar invadir o banquete do demônio feroz sozinho esta noite realmente exige muita coragem. No entanto, na minha opinião, você pode estar superestimando suas habilidades." Lueng olhou para o músico não muito longe e disse com um sorriso: "Com vocês dois trabalhando juntos, vocês dificilmente conseguirão suprimir muitos demônios presentes aqui. No entanto, a história será diferente se Xiao Jueshen for adicionado à mistura."
Se você encontrar os 4 anciões da caverna do inferno verde no futuro, irmão, é melhor manter a calma. Embora subjugar demônios e demônios malignos seja uma causa nobre, é preciso também proteger a própria segurança e não agir de forma imprudente. As palavras de Lueng foram um pouco diretas e não pouparam nenhum sentimento. Mas ele também viu que o músico estava agindo de forma muito perigosa e teve que avisá-lo. Se não fosse pela presença dele esta noite, junto com os poderes combinados de muitos demônios na área e o apoio de Xiao Jueshen, esse homem que se autodenomina Guin poderia não ter se saído bem. Se um cultivador tão entusiasmado em matar demônios morresse por imprudência, seria uma perda enorme. Mas Guin disse: o Deus Lobo não está ciente de algo. Com um movimento de sua manga, o antigo Qin pairando ao lado de Guin voou diretamente de volta para o estojo de Qin em suas costas, e só então o homem caminhou até aqui. Ele disse: tenho perseguido e matado demônios nesta área o tempo todo, e há muito tempo plantei as melodias que roubam almas em seus corpos. Tudo que resta é que o tempo passe e que as notas se conectem intimamente com as almas dos demônios. Então, usarei o som da música para matar esses demônios instantaneamente. Portanto, embora haja muitos demônios presentes, aos olhos de Guin, eles são todos cadáveres. A única pessoa que temo no banquete do demônio feroz é Xiao Jueshen, um dos 4 anciões. Mas mesmo em uma luta até a morte, Guin não necessariamente perde. A explicação indiferente do homem esclareceu a situação para Lueng. Lueng assentiu em reconhecimento, dizendo: então é isso. Eu fui rude. Sorrindo e apertando a mão dele, Lueng disse: já que este assunto está encerrado, devo ir agora. Se Guin tiver sorte, nos encontraremos novamente. Depois de falar, Lueng se virou e planejou ir embora. Embora Lueng estivesse inclinado a fazer amizade com esse misterioso caçador de demônios, ele também percebeu que a outra parte não queria se envolver muito com ele. A atitude fria que mantinha os outros à distância era evidente. Neste caso, Lueng decidiu não demorar mais e proporcionar conveniência mútua. Entretanto, assim que Lueng se virou, Guin o chamou. Deus Lobo, por favor, fique um pouco. Ao ouvir o convite para ficar, Lueng ficou um tanto surpreso e se virou com um sorriso, perguntando: o irmão Guin tem algum outro assunto para tratar? Guin apontou para as crianças tremendo sentadas no sedã branco, dizendo: embora os demônios malignos tenham sido derrotados, essas crianças que antes eram nutridas por eles se tornaram bastante problemáticas. Ouvi dizer que o Deus Lobo conhece o Senhor do País da Passagem de Fogo, e que os magos de várias cidades têm grande reverência por ele. Portanto, gostaria de pedir ao Deus Lobo que envie essas crianças para a cidade mais próxima, onde os magos certamente estarão dispostos a cuidar delas. Se pudessem ser nutridas pelos magos, essas pobres crianças seriam consideradas como tendo escapado do mar de sofrimento e retornado ao mundo humano. As palavras ditas por Guin pegaram Lueng desprevenido. Então, com um leve sorriso, ele perguntou: irmão Guin, você não pode ir sozinho? Guin assentiu e disse: não consigo fazer contato com o caminho ortodoxo. Enquanto falava, olhou para a mulher vestida de vermelho ao seu lado e disse: minha mestra já se tornou uma criatura morta-viva do caminho demoníaco. Onde quer que ela vá, ela é temida por todos os seguidores do caminho ortodoxo. Portanto, para evitar problemas, nunca tive relações com pessoas do caminho ortodoxo. Então só podemos confiar no Deus Lobo. O relato franco de Guin surpreendeu muito Lueng. Seu mestre? Ele olhou mais uma vez para a mulher vestida com um vestido de noiva vermelho brilhante e sua expressão estava cheia de surpresa. Era originalmente uma comovente história de amor ou há uma história escondida por trás dela? Quando Lueng perguntou, Guin assentiu e explicou em detalhes o que havia acontecido. Minha mestra foi perseguida por demônios há 300 anos. Eles capturaram a alma da minha mestra e tentaram refinar seu corpo até transformá-lo em um cadáver vivo. Embora eu tenha lutado para resistir, só consegui recuperar o corpo da minha mestra e não consegui salvar sua alma.
para salvar minha mestra e permitir que sua alma retorne ao seu devido lugar um dia, dedico meu espírito a nutrir o corpo da mestra, mantendo a menor vitalidade do corpo, esperando o momento oportuno para ir ao abismo Kangvu e recuperar a alma da minha mestra. É claro que esse método de nutrir o cadáver vivo com energia espiritual é uma arte demoníaca, e eu não escondo isso. No entanto, posso garantir que nunca matei ninguém para refinar minha arte, sempre usei minha própria energia espiritual para nutrir meu mestre. Mesmo exterminando demônios e criaturas malignas, nunca absorvi suas almas ou carne e nunca caí no caminho demoníaco. Guiyin disse. O Deus Lobo não fez nenhum movimento contra mim agora, nem você me interrogou. Acredito que você também tenha percebido isso. Infelizmente, entre os inúmeros seres do mundo, nem todos possuem a visão e o conhecimento do Deus Lobo para entender que meu mestre não é um demônio. No passado, quando encontravam cultivadores justos que viam a energia demoníaca no corpo do meu mestre, eles frequentemente queriam agir em nome do céu e exterminar o corpo do meu mestre. O assédio é insuportável para mim, e eu realmente não queria lidar com eles, então tenho que contar com o Deus Lobo para ajudar com esse grupo de crianças. Guiyin falou com muitos detalhes, suas palavras eram sinceras e sentidas. Lueng ouviu com a testa franzida. Tirar a alma e usá-la para refinar um cadáver vivo, no abismo Kangvu. Este abismo de Kangvu parece um tanto familiar. Lueng não pôde deixar de pensar em um velho conhecido cuja esposa havia sido reprimida no abismo Kangvu. Sacerdote do departamento de Anhai, Lipo. Eu não havia pedido detalhes antes, mas agora encontrei essa pessoa. Guiyin, novamente. Será que o abismo Kangvu é um covil de demônios? Lueng franziu a testa e perguntou. Capítulo 270. É muito insignificante. Na aldeia deserta, Lueng perguntou surpreso. Mas essa pergunta surpreendeu Guiyin ainda mais. O Deus Lobo não sabia sobre o abismo Kangvu. Assentindo com a compreensão repentina, Guiyin disse, suponho que seja verdade. O abismo Kangvu só ganhou sua reputação infame nos últimos 1000 anos. Não tinha esse nome nos tempos antigos. Claramente, Guiyin na frente dele era outra pessoa que considerava Lueng um ancestral antigo. Sobre isso, Lueng também não discutiu. Não posso me dar ao trabalho de discutir. De qualquer forma, esse rótulo de ancestral antigo provavelmente não vai durar a vida toda. Lueng perguntou, irmão Guiyin, você poderia explicar em detalhes? Que tipo de lugar é o abismo de Kangvu? Por que demônios malignos estão à solta por lá? Diante disso, Guiyin soltou um suspiro e disse. Afinal, essa coisa pode não ser um demônio maligno. Sua forma é invisível, seu ímpeto é sem sombras, misterioso e insondável, aparece uma vez a cada 100 anos. Toda vez que aparece, prejudica uma cultivadora. Há 300 anos, meu mestre foi levado por ela, com a alma e tudo. 200 anos atrás, a esposa do sacerdote do departamento de Anhai da tribo Li foi sequestrada por ele e reprimida sob o mar do submundo, incapaz de escapar. Quase 100 anos atrás, a única filha do governante do país das Colinas Azuis foi ferida por ela. Ela se transformou em uma estátua, sem vida desde então, agora está quase na hora daquela coisa aparecer novamente. Se o Deus Lobo estiver interessado, preste atenção aos rumores sobre Jianghu. Talvez não demore muito para que outra cultivadora de ponta seja prejudicada por isso, embora ele tenha deixado claro. Era evidente que Guiyin não queria entrar em muitos detalhes sobre essa criatura demoníaca. Enquanto falava, ele cerrou os punhos levemente, com as emoções à flor da pele. Ao ouvir isso, Lueng soltou um suspiro e não perguntou mais nada. Embora ainda tivesse dúvidas, parecia que a criatura demoníaca de 200 anos atrás havia deixado uma grande sombra no coração do músico, que agora estava diante dele. Já que essa criatura demoníaca é tão notória, deve haver mais pessoas que sabem de sua existência além de Guiyin. Lueng pode perguntar a outros sobre ela de qualquer maneira. Então, ele assentiu e ergueu a mão em agradecimento, dizendo, obrigado pelo esclarecimento. Por favor, deixem essas 40 crianças comigo.
Lueng garante que certamente as enviará para a cidade e pedirá aos magos que cuidem delas. Guin retribuiu a saudação, dizendo: a promessa do Deus Lobo é acreditada por todos no mundo, adeus. Depois de falar, o músico se virou e foi embora. A mulher vestida com um vestido vermelho sangue o seguiu e rapidamente desapareceu na noite. Guin não perguntou por que Lueng apareceu entre o grupo de demônios. Mesmo diante do suposto Deus Lobo da montanha Anil, ele permaneceu digno e sereno. Ele se afastou graciosamente, sem qualquer hesitação ou demora. Lueng observou a figura de Guin se afastando, sorriu e balançou a cabeça. Esse músico é realmente indiferente. Quando se trata de indiferença, eles são ainda mais distantes que Xiaowai. Sorrindo enquanto observava a figura de Guin se afastando, Lueng então se virou para encarar as 40 crianças em pé diante dele. Diante de Lueng, vestido de branco, o grupo de crianças que, quando cercado por demônios malignos, conseguiu permanecer corajoso e destemido, agora parecia aterrorizado. Era óbvio que a pressão que Lueng estava exercendo sobre eles era maior do que a de todos os demônios malignos anteriores. Lueng sorriu e perguntou: alguém sabe como chegar à caverna do Inferno Verde? Lueng perguntou casualmente. Mas, obviamente, essas crianças que foram criadas como alimento não poderiam saber de tal segredo e todos balançaram a cabeça. Lueng perguntou novamente: então, alguém quer voltar para a caverna do Inferno Verde? Tendente Lueng perguntou novamente: então, alguém quer voltar para a caverna do Inferno Verde? Lueng perguntou novamente: então, alguém quer voltar para a caverna do Inferno Verde? Entre as 40 pequenas liteiras, 35 crianças balançaram rapidamente a cabeça. Restaram 5 crianças, com rostos hesitantes. Lueng olhou para as 5 crianças e perguntou com um sorriso: vocês querem voltar para a caverna do Inferno Verde? Tendente Lueng olhou para as 5 crianças e perguntou com um sorriso: vocês querem voltar para a caverna do Inferno Verde? Lueng olhou para as 5 crianças e perguntou com um sorriso: vocês querem voltar para a caverna do Inferno Verde? A pergunta de Lueng deixou os 5 meninos ainda mais pálidos. Entretanto, diante de Lueng, eles não ousaram mentir e só puderam responder bravamente: voltem para o Deus Lobo, nós não queremos voltar para a caverna verde do inferno, mas queremos a ama de leite. A ama de leite ainda está na caverna do diabo. Também temos medo dos homens bruxos. Será que os magos vão mesmo cuidar de nós? Afinal, não somos a comida deles, nem seus filhos. Eles não vão nos abandonar e nos deixar morrer de fome no deserto, vão? Os 5 garotos conversaram entre si e Lueng assentiu em concordância. Entendo, mas é natural que você se preocupe. Mas posso garantir a vocês, crianças, que mesmo que a vida seja difícil no templo do Deus do Fogo, é 10.000 vezes melhor do que estar na caverna verde do inferno, a menos que vocês estejam dispostos a serem comidos por demônios em troca de prazeres materiais. As palavras ditas por Lueng com um sorriso fizeram com que os rostos de todos os garotos presentes empalidecessem. Obviamente, embora essas crianças tenham sido criadas por demônios desde a infância e tenham vivido uma vida de luxo, elas têm muito medo de seu destino como comida. Percebendo isso, Lueng sentiu-se um pouco aliviado. No mínimo, não havia nenhuma evidência de que alguém fosse leal aos demônios que os criaram. Claro, mesmo que encontrassem uma criança tão podre, não seria algo com que Lueng precisasse se preocupar. Lueng olhou novamente para todas as crianças presentes e disse: então farei com que os magos venham e levem você. Depois de falar, Lueng olhou diretamente para o céu noturno a leste. Naquela direção, havia uma cidade humana chamada Zhaoguang. Embora ainda houvesse um longo caminho a percorrer a partir dali, depois que Lueng olhou naquela direção, 2 luzes divinas instantaneamente romperam a noite escura e voaram diretamente na direção da cidade de Zhaoguang. Até mesmo as crianças que não entendiam de cultivo puderam entender quando viram essa cena. O Senhor Deus Lobo estava se comunicando com magia divina. Parado na vila deserta e observando os 2 raios de luz divina desaparecerem no céu, Lueng se virou com um sorriso.
Tudo bem, agora só precisamos esperar os magos chegarem. Você pode descansar na liteira por enquanto. Está ventando lá fora e você não quer passar frio. Lueng sorriu e fez uma piada para animar o ambiente. No entanto, as crianças se entreolharam hesitantes. Depois de um tempo, um dos meninos falou timidamente. O respeitoso Deus Lobo, posso ir com você? As palavras do menino surpreenderam Lueng muito. Então ele sorriu e perguntou, você quer ir comigo? Por quê? O menino viu Lueng sorrir, sem nenhuma raiva, e sentiu-se um pouco aliviado. Ele respondeu apressadamente, porque se eu seguir o Deus Lobo, nenhum monstro ousará nos devorar. As palavras do menino pareceram ressoar nas outras crianças. Todas as crianças falaram. Quando estávamos na caverna do Inferno Verde, ouvimos sobre a reputação do Deus Lobo. É verdade. Todos disseram que o Deus Lobo é invencível, nem mesmo o mestre da caverna ousa provocá-lo. Se pudermos seguir o lado do Deus Lobo, nenhum monstro ousará nos fazer mal. Somos todos muito inteligentes. Vovô Deus Lobo pode nos deixar fazer o que quiser e nós podemos fazer qualquer coisa. Vovô Deus Lobo, por favor, leve-nos com você. Todas as crianças clamavam e imploravam com vários pedidos. Xiao Ai atrás de Lueng assistia a cena com uma expressão complexa. Ao ver tal situação pela primeira vez, Shen Wuyo ficou atordoado e não conseguia acreditar que a situação chegaria a esse ponto. Em meio aos apelos das crianças, Lueng permaneceu com um sorriso, sem dizer uma palavra. Foi somente depois que as vozes das crianças gradualmente diminuíram e ficaram em silêncio que Lueng balançou a cabeça e disse: simples demais, seus pedidos são simples demais. Ao ver as expressões perplexas das crianças, Lueng sorriu e disse: vocês só querem ficar longe dos demônios e garantir que eles não os comam. Não precisam vir comigo, apenas sigam os magos. Tendente ao ver as expressões perplexas das crianças, Lueng sorriu e disse: vocês só querem ficar longe dos demônios e garantir que eles não os comam. Não precisam vir comigo, apenas sigam os magos. Ao ver as expressões perplexas das crianças, Lueng sorriu e disse: vocês só querem ficar longe dos demônios e garantir que eles não os comam. Não precisam vir comigo, apenas sigam os magos. Se você treinar diligentemente e atingir níveis altos o suficiente, você pode até mesmo matar demônios pessoalmente, resgatar vítimas que sofreram o mesmo destino que você e fazer demônios tremerem de medo. Então você não precisa me seguir, apenas viva bem no templo do Deus do Fogo, e nenhum demônio ousará devorá-lo. Seguir-me significa suportar as dificuldades do vento e da chuva. E o mais importante, seus corações são muito pequenos. Em meio aos olhares perplexos e confusos das muitas crianças, Lueng riu muito e disse: se algum de vocês tivesse dito que queria cultivar comigo, alcançar grande poder, lutar contra os demônios, destruir a caverna verde do inferno e eliminar todo o mal do mundo, para que vítimas como